Olá, alunos. Então, hoje a gente vai falar sobre conceitos básicos de ecologia. Tá? O que a gente vem trabalhando até agora, tá? Na verdade, o assunto é ecologia desde o início, né? Mas a gente estava vendo de forma separada os fatores, os componentes de um ecossistema, né? Da parte do meio físico, vamos dizer assim. A gente viu a água, a gente viu o solo, a gente viu a atmosfera, a gente viu esse ambiente em si, esse meio físico é importante para os seres vivos, né? Tipo, a, as relações que acontecem de ciclos do nitrogênio que a gente viu, que dependem dos seres vivos para acontecer, o oxigênio, o gás carbônico com a fotossíntese e a respiração, né? A gente viu essa questão do solo, a decomposição da matéria orgânica e a formação desse solo úmico, né? A água em si, a importância que ela tem para a vida. A gente viu o meio físico e a relação deles com o ambiente. Agora a gente vai ver de forma, né, definitiva o que a ecologia trabalha, né, o que a gente, quando a gente fala em ecologia, o que a gente está querendo dizer, né, os conceitos básicos que a gente tem que saber sobre ecologia. Então é isso. Bom, ecologia é a parte da biologia, né, que estuda o ambiente, né, e os seres vivos e a relação entre os seres vivos e o ambiente, né, e a relação entre os próprios seres vivos. Isso é ecologia, essa relação entre seres vivos e o ambiente físico, a relação entre os próprios seres vivos, competição, cadeias alimentares, enfim, toda essa teia de relações que existe entre os seres vivos e também a relação que isso tem com o ambiente físico, com a água, com a atmosfera, com o solo, né, com a questão de temperatura, tudo isso, né, como isso interfere no funcionamento da vida aqui na Terra. Isso a ecologia estuda. Primeira vez que foi usado esse termo, ecologia, né, foi por esse biólogo aqui, o Ernest Haeckel, que lá em 1866 lançou uma obra, um livro lá, chamado Morfologia Geral do Organismo, onde ele citava esse termo como, né, cunhar o termo ecologia como sendo essa área da biologia que estudar essas relações. Não que isso já não era estudado antes, né? Mas tinha outros nomes, né? Não era nem biólogo, né? O cara era naturalista, né? Cara que, como Darwin, como antes do Darwin, os caras que tentavam estudar a natureza, de uma ideia geral do funcionamento da natureza, assim, catalogar os primeiros seres vivos e tal. Aí isso foi evoluindo conforme o tempo foi passando, a ciência foi se aprimorando e foi surgindo as áreas dentro dessa ciência, como a biologia, como a ecologia e assim por diante. O significado da palavra ecologia, né, o eco ali, na verdade, vem de oikos, do grego, que significa casa, né? Logos significa estudo, né? Tudo que termina ecologia significa estudo de alguma coisa. Então, o estudo da casa seria o significado da palavra ecologia, estudar o funcionamento do planeta Terra e a vida nele, né? Então, vamos começar com a base, né, para os estudos de ecologia. A gente está falando desse princípio básico que a gente vai estudar, a gente está falando dos ecossistemas, de forma geral, né? Coisa que a gente já estudou um pouquinho quando a gente só olhou a parte física. Porque o que é um ecossistema? O ecossistema é o conjunto a relação entre esses fatores que a gente chama de bióticos e abióticos, tá? Que existem em uma área. Aí acontecem todas essas relações de fluxo de energia, lá, transferência de matéria através das cadeias alimentares, produção de biomassa com a fotossíntese, e todas essas relações que acontecem em um ambiente. Então, os fatores bióticos, a gente está falando aí dos seres vivos, né? Das relações entre esses seres vivos. A gente chama de biocenose, a gente vai ver lá, biocenose e comunidade é a mesma coisa. Conjunto de vários seres vivos que existe no ambiente, plantas, animais, micro-organismos também, né? Tudo isso faz parte dessa parte são os elementos bióticos. Enquanto os elementos abióticos desse ecossistema, né? Fatores físicos e químicos, a gente está falando aí físicos, por exemplo, a temperatura, tá? Pressão atmosférica,
Todas essas coisas são fatores físicos que a gente está falando, né? A questão da luz, químicos, a gente está falando aí da água, né? A composição do ar, né? Que a gente estava vendo já lá, quando falou de atmosfera, né? A composição química das rochas, e são os fatores abióticos, que é não vivo, né? Mas que influencia, que a gente viu quando a gente estudou lá, por partes, como eles influenciam no funcionamento da vida. Então, o ecossistema é isso aqui, né? É a relação entre os fatores bióticos, que são as comunidades de seres vivos, com esses fatores abióticos, que na verdade são fatores físicos e químicos no ambiente. A gente pode estar falando isso de uma forma bem ampla, como uma floresta gigante como a Amazônia, ou o planeta inteiro, que seria a biosfera, né? Conjunto de vários ecossistemas. Ou a gente pode estar falando até em escala micro, né? A gente faz uma gota de água, existem milhares de protozoários, bactérias vivendo naquela gota de água, é como se fosse o mundo delas ali um ecossistema, né? Se tiver todas essas relações que a gente mencionou. A pele da gente, existem fungos, bactérias, protozoários vivendo ali, né? Tendo cadeias alimentares, esse equilíbrio todo que existe, para elas, aquele ambiente ali é um ecossistema, né? Então, a gente está falando de uma escala muito ampla ou uma escala micro. O conceito é o mesmo de ecossistema, certo? Como, por exemplo, aqui, né? Não sei como é que vai ficar essa próxima imagem aqui. Eu tentei colocar aqui o meu aquário aqui rodando, tá? Talvez dê algum problema na imagem, então eu vou fazer o seguinte, vou sair um pouquinho da apresentação. Deixa eu tentar sair aqui da apresentação. É que tudo que tenta fazer aqui é um ano para acontecer, tá? Então tá, vamos abrir aqui a minha câmera. Aí eu estou filmando aqui o meu aquário. Vamos ver. Vamos ver se vai aparecer para vocês, se vai ficar gravado legal. Eu vou tentar explicar como um aquário também é um ecossistema artificial, mas é um ecossistema. Tá? Aqui. Então a gente está vendo aqui Deixa eu tentar acertar a câmera certinho aqui. A gente está vendo um ambiente que a gente né, criou, artificial. A gente está vendo o meio físico aqui, as pedrinhas aqui do aquário e tal, né? A água em si também, um elemento um elemento abiótico desse ecossistema. A temperatura que a água está, né? As substâncias químicas que estão dissolvidas nessa água, o ar que está entrando aqui com a bombinha está dissolvendo micro bolinhas de ar na água, também um elemento abiótico desse sistema, né? Que compõe aqui, vai ter oxigênio, gás carbônico, todo aqueles nitrogênio que as plantas vão poder usar, né? Então, e as comunidades de seres vivos, vários peixes que tem aqui, várias espécies diferentes, plantas, até micro-organismos que existem aqui mesmo, algas se desenvolvendo. Toda essa relação que existe entre esses seres confere, né, a ideia de um ecossistema. Não sei se isso vai ficar bom na filmagem, mas a ideia era essa. Então, vamos lá. Vamos voltar à apresentação agora. Beleza. Então, eu fiz um videozinho, porque estava difícil de colocar a câmera ali, mas não sei se está rolando. Mas, enfim, existem até funções diferentes entre esses seres vivos, essa relação que existe entre espécies diferentes de competição, né, competindo pelo mesmo recurso, ou daí se adaptam a formas diferentes de viver no aquário para poder fugir dessa competição. Tudo isso aí a ecologia estuda. Agora a gente vai para o conceito do que é uma espécie. Também é um conceito importante para que a gente entenda a ecologia. Espécie é o conjunto de seres da mesma, né, que são todos de uma população só, formado por indivíduos semelhantes, que a gente está falando dessa semelhança não só física, mas a gente está falando de semelhanças genéticas, que permitem que eles se reproduzam e tenham descendentes férteis também, né, que também conseguem se reproduzir. Porque muitas vezes alguns animais podem ser até semelhantes, mas são totalmente diferentes geneticamente, são espécies diferentes. Né? Aqui a gente tem um exemplo de uma espécie que a gente tem no nosso país e também em toda a América, desde a América do Norte, lá no Canadá, até o finalzinho da América do Sul. Né, a gente chama de onça parda aqui, de suarana, de leão-baio,
tem diversos nomes, mas o nome científico é um só no mundo inteiro, como o nome científico chama esse puma concolor aqui, tá? Puma concolor é a nossa onça parda, mas que também tem vários outros nomes, leão da montanha, lá nos Estados Unidos, enfim, é a mesma espécie. Claro que já tem uma diferença de tantos, né, tantos milhares de anos existindo em lugares tão distantes, já acontecem mudanças genéticas numa população, por exemplo, que vive lá no Canadá, para uma população que vive lá no finalzinho da América do Sul. Já tem mutações, já tem variações genéticas que acontecendo, que aí estão criando subespécies, tudo bem. Mas ainda a gente considera que é tudo a mesma espécie. Né? E se eles forem se reproduzir, geram descendentes férteis. Esse é o conceito de espécie. Existem algumas exceções a essa regra. Existem situações de espécies diferentes, mas pelo menos com algum grau de parentesco muito grande, né? Muito parecidas geneticamente, podem se reproduzir e gerar descendentes, às vezes não férteis, como o caso da mula, né? Fizeram de forma artificial o cruzamento entre um tigre e um leão, e aí nasceu lá o ligre, lá, essa parte reprodutiva dele, lá, ele não produz células reprodutivas, então ele é infértil. Né? Isso geralmente acontece, gera um híbrido. Né? Mas existem situações, sim, onde espécies diferentes acabam se cruzando e gerando descendentes férteis, como é o caso de algumas espécies de primatas que a gente tem no Brasil, como aqueles saguis e tal, geram várias coisas misturadas que também têm a capacidade de se reproduzir. É uma exceção à regra. Mas o conceito que ainda vale é que espécies são seres semelhantes geneticamente que se reproduzem e geram descendentes férteis. Ou seja, que também conseguem se reproduzir. Qual é o conceito de população? A população é um conjunto de seres da mesma espécie, né, que vivem no mesmo ambiente, né, ou na mesma região, que tem essa que tem essa relação de troca, alguns migram, se reproduzem com esses seres, enfim, eles fazem parte da mesma população. Geralmente a gente acaba relacionando o termo população só com população humana. Falou população, pensa em ser humano. Mas população são toda a situação onde a gente tem um conjunto de seres da mesma espécie vivendo na mesma região. Aqui a gente tem o exemplo que eu mostrei a primeira espécie, né, o puma. Então, como população, eu vou mostrar um exemplo de, por exemplo, esses três exemplares da mesma espécie vivendo no mesmo ambiente, provavelmente fêmea e seus filhotes. Mas todas os puma, onça parda que viver naquela região, por exemplo, aqui é o Parque Nacional de Itajaí, onde elas foram fotografadas, todas essas onças pardas que viverem, né, ou puma também é a mesma coisa, que viverem na mesma região, lá no Parque do Itajaí, ou toda a região de Itajaí, toda a região norte de Santa Catarina, norte e ali o Vale do Itajaí, que tiverem comunicação umas com as outras, puderem migrar, se reproduzir e tal, fazem parte dessa população, certo? Lá no começo eu falei sobre biocenose. Biocenose também pode ser chamada de comunidade biológica, é a mesma coisa, né? Biocenose. Aí a comunidade é o conjunto de várias populações de espécies diferentes no mesmo ambiente, né? Que tem essa relação de competição, de predatismo, né? Enfim, de se alimentarem de herbivoria, se alimentam de plantas, de frutos, tudo na mesma região. Aqui eu fiz essa montagem aqui para mostrar que tá tanto o puma lá, ou onça parda, vivendo numa floresta, mas ela compartilha esse ambiente com outras espécies, né, outras populações de catetos, de lontras, de aves, né, de plantas. As plantas também entram nessa ideia de comunidade, porque planta também é ser vivo, também tem espécies de plantas, né? Muita gente acha que não, né? Sem contar os vários micro-organismos que vivem no solo, né? Enfim, tudo que tiver vivo ali faz parte dessa comunidade. Forma populações também. Né? Existem populações de bactérias, populações sei lá, de árvores de uma espécie. A gente está falando mesmo, é um termo usado que vale para qualquer ser vivo, né? Dependendo da situação que a gente está usando. Qual é o conceito de habitat? A gente ouve falar, o seu habitat original é tal lugar, o habitat de tal bicho é não sei o que lá. O que é habitat? Né? A gente pode fazer a analogia da habitat como se fosse o endereço, onde ele mora. Né?
O habitat é essa ideia de onde mora, lugar físico onde vivem esses seres vivos, né? Que pode ter vários, né? Por exemplo, aqui a gente tem o mico-leão-dourado, que é uma espécie de primata brasileiro, que o habitat dele é na Mata Atlântica do Rio de Janeiro, né? Só nessa regiãozinha do Rio de Janeiro ali, em alguns poucos lugares também, que sobrou muito pouco desses bichos, né? Bem na região mesmo mais baixa, onde tem muitas habitações, a área foi mais desmatada, enfim, o habitat dele é nessa região da Mata Atlântica do Rio de Janeiro, onde ele vive, né? Se fosse pegar um outro bicho, por exemplo, sei lá, o tamanduá-bandeira, aí a gente está falando, o habitat dele é aqui nessa região do Cerrado, então o habitat dele é o lugar onde ele vive, certo? E tem um outro conceito, que é o conceito de nicho ecológico. Então, se o habitat é onde ele vive, o endereço, o nicho ecológico seria como se fosse a profissão dele. Qual é a função que ele tem no ambiente. Né? É o lugar funcional que ele ocupa. Né? Cada espécie desempenha a sua função. E quando a gente fala que a importância de proteção das espécies, né, evitar que uma espécie seja extinta, tem a ver com muitas coisas. Tem a ver com a questão ética de você estar no planeta que, até onde se sabe, é o único planeta que existe vida no universo todo, até onde a gente sabe, né? E a gente simplesmente vai descartar essas formas de vida, eliminar elas, a gente não teria esse direito, né? Mas também existe uma a importância que as espécies têm né, nesse equilíbrio dos ecossistemas, porque elas têm um nicho ecológico, elas têm uma função ecológica, tá? E se de repente você extingue uma espécie, essa função pode deixar de existir e pode acarretar em vários outros problemas, outras extinções, um efeito dominó que pode prejudicar todo um ecossistema, né, que influi chegar na gente também. A gente faz parte dessa rede de relações ecológicas que existem. Um exemplo de nicho ecológico aqui, a gente está vendo, que eu coloquei aqui como exemplos, é os polinizadores. Se alimentam de néctar e fazem o processo de polinização. Então, eles estão desempenhando a função dele buscar alimento e ainda fazem o processo de reprodução das plantas, né? Então, que é um nicho ecológico bem importante. Nessa função que eles têm aqui, eles podem, animais diferentes, espécies diferentes, não só animais, mas até plantas têm seu nicho, bactérias, micro-organismos têm seu nicho ecológico, todos os seres vivos acabam desempenhando uma função no ambiente. Mas existem, por exemplo, se espécies diferentes têm o mesmo nicho, né, se tem, por exemplo, se alimentam do mesmo tipo de planta, eles podem entrar em competição por esse nicho. Eles têm que, né, a evolução vai criar mecanismos para que eles consigam sobreviver a essa competição. Alguns adquirem uma língua um pouquinho maior para se alimentar só de flores com um tubinho um pouquinho maior, outras, né, se alimentam com os tubinhos, né, com uma língua um pouquinho menor para outros tipos de flores. Aí as flores evoluem também para ter um polinizador específico. Todo esse mecanismo de sobrevivência né, que existe desde que a vida surgiu na Terra vai moldando essas funções que os seres vivos têm no ambiente, né? E que acaba virando como se fosse uma grande teia de relações, né? Por isso a importância na conservação das espécies de seres vivos, porque eles têm essa função no ambiente. Então, essa é a ideia básica do que a gente precisa entender. O que é ecossistema, o que é habitat, o que é nicho, o que é uma população, né? O que é uma comunidade. Para a gente poder continuar falando sobre ecologia, a gente tem que pelo menos saber esses conceitos básicos. Então, é isso. Essa aula foi bem rapidinho, só para a gente iniciar o assunto de ecologia, certo? Valeu, então.